Olá, tudo bem? Eu estou aqui na antiga cidade de Pérgamo para falar para você sobre o maior inimigo da esperança. E estou aqui bem perto desse templo dedicado a Zeus, um deus pagão. Aqui acontecia muitas coisas impressionantes. Uma delas, eles usavam uma serpente viva como parte do culto pagão. Pérgamo representa o período dos compromissos, o período em que eles uniram cristianismo com paganismo. Foi a fase em que a verdade foi jogada por terra, onde os homens usados pelo inimigo mudaram a verdade de Deus em mentira. Para você ter uma ideia, Pérgamo representa uma fase em que o inimigo entra para valer no seio do cristianismo. O que ele não conseguiu em Éfeso, nem em Esmirna, ele passa a conseguir em Pérgamo. Imagina quanta coisa importante tem nessa carta que Jesus manda a Pérgamo. Um dos versículos, ele diz o seguinte: eu sei onde você habita, que é onde está o trono de Satanás. E tem muito mais sobre Pérgamo. Pérgamo representa um período que vai do ano 313, 323 até o ano 538. Esse foi um período de alianças, em que a igreja cristã fez concessões políticas e também com o paganismo. Houve uma mistura de cristianismo e paganismo, entende? E isso foi muito mal para a igreja cristã. Essas alianças levaram a igreja a fazer concessões e Constantino, o grande imperador de Roma, juntamente com o bispo Eusébio, eles fazem um decreto e propõem a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. Isso aconteceu no ano 321, ano que faz parte exatamente do período de Pérgamo, a terceira fase da igreja cristã. Ao ler a carta que Jesus escreveu a Pérgamo, ele começa logo dizendo o seguinte: assim escreve aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, mostrando que a palavra de Deus deve ser o guia seguro para os filhos de Deus. A espada afiada de 2 gumes representa a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. No verso 13, ele fala: eu conheço vocês e sei que o lugar que vocês estão é onde está o trono de Satanás. Exatamente aqui onde eu estou, nesse templo pagão, representando assim o trono do inimigo, o trono de Satanás. Ocorre o seguinte, que no próprio verso 13, Jesus diz assim: mas aí tem pessoas fiéis que não negaram a minha fé, que mantiveram os princípios da palavra de Deus. Então sempre existiu um povo fiel. Mesmo diante dessas tribulações todas, nós destacamos aqui o verso 14 e o verso 15. Especialmente o verso 15 mostra claramente que o que a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, a igreja primitiva, fez, a igreja de Pérgamo não fez. Ou seja, Éfeso rejeitou os nicolaítas e Pérgamo aceitou os nicolaítas. Em outras palavras, foi no período de Pérgamo que Satanás estabeleceu definitivamente o seu trono, estabeleceu definitivamente a sua igreja. Ou seja, a igreja que aparece em Apocalipse 17, ela foi estabelecida, fundada, ela começou nesse período de Pérgamo. E essa mensagem de que tem o trono de Satanás no período de Pérgamo, significa que mais na frente o inimigo iria golpear, iria jogar a verdade por terra. O que mais a Bíblia fala sobre Pérgamo?
livro de Atos, no capítulo 20, versos 29 e 30, diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Foi exatamente isso que aconteceu no período de Pérgamo, de 313, 323 a 538. Essa fase em que a igreja cristã se mistura, se une com o paganismo. Mas lembre-se que em todo esse período, Deus sempre teve um povo fiel. Deus sempre manteve a sua igreja fiel. Mas também, enquanto havia um grupo de pessoas que conseguiam manter os princípios da Bíblia, havia, por outro lado, um grupo de pessoas usadas pelo inimigo, que a Bíblia chama de lobos vorazes, que não poupariam o rebanho. E você sabe, Pérgamo representa exatamente essa fase, em que eles começam a mexer na santa lei de Deus, em que começam a trabalhar de forma maligna para mudar a verdade de Deus em mentira, como profetizou Daniel no capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 12, usa uma expressão muito forte, e eu quero chamar a sua atenção para essa expressão usada por Daniel, o profeta. No capítulo 8 do seu livro, verso 12, claramente a palavra de Deus diz: o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então você percebe que a profecia já anuncia que no futuro alguém lançaria a verdade por terra e iria prosperar. O que significa isso? Que a verdade de Deus sofreria um atentado, sofreria um ataque, e esse ataque daria certo. Muitas pessoas aceitariam e seguiriam essa mensagem deturpada e prostituída. Quando você vai para Daniel 7:25, você encontra essa mesma afirmação de uma maneira bastante contundente. Está escrito assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então esse texto, que se aplica não só a Pérgamo, como também a Tiatira, mas também a Pérgamo, mostra claramente que Satanás já estava preparando o terreno para mudar a verdade em mentira. Em Romanos capítulo 1, verso 25 está escrito: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo está se referindo ao paganismo aqui, mas isso também aconteceu com o cristianismo em Roma. E eu convido você a ir comigo até Roma. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 13, está escrito: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse verso revela claramente que o período de Pérgamo foi o período em que o maior inimigo da esperança entrou em ação. Durante o período anterior, o período de Esmirna, Satanás tentou destruir a igreja, tentou perseguir os cristãos e perseguiu realmente os cristãos. Mas, na verdade, os cristãos permaneceram fiéis. Agora, em Pérgamo, Satanás muda um pouco a sua estratégia e propõe alianças, propõe compromissos. E foi justamente isso que aconteceu. Satanás usou uma estratégia, levando inclusive o imperador de Roma a uma pseudo-conversão. Constantino se apresentou como um cristão e agora fez uma união entre religião e política, entre a igreja e o Estado.
E essa união possibilitou com que eles armassem alguma coisa que mais tarde se transformaria na maior perseguição da história. Ou seja, essa união entre igreja e Estado fez com que no ano 321 eles então decretassem o que seria, vamos botar entre aspas, uma lei dominical. Na verdade, foi um decreto mudando o dia de guarda do sábado para o domingo. O período de Pérgamo é o período em que a igreja romana começa a se organizar, em que os romanos começam agora a trabalhar de uma maneira religiosa, intencional, justamente com o propósito de dominar, de estabelecer as suas bases. Quando você vai para Apocalipse 17, você vê uma mulher, uma meretriz, que está sentada sobre a besta e que está adornada de ouros, pedras preciosas e pérolas. Essa mulher é símbolo da igreja romana. Então tudo isso está ligado com o período de Pérgamo. E o maior inimigo da esperança começa de uma maneira muito sutil a trabalhar para que as pessoas não percebessem que o mal estava entrando e penetrando no seio do cristianismo. E quando nós chegamos ao ano ali de 380, 381, então o movimento da igreja romana já é mais forte, entendeu? Bem mais forte. E termina esse período justamente quando o bispo de Roma assume o poder, assume o controle e finalmente dá início à supremacia papal. Aquilo que a gente chamaria depois do que é conhecido nas escolas, em todos os lugares, de Santa Inquisição. Que aqui entre nós, né, de santa só tinha o nome, porque foi uma chacina. Aqui nesse lugar onde você está vendo, o Coliseu, foi um dos lugares mais terríveis onde os cristãos eram destruídos. No próximo estudo, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu aqui no Coliseu. Prepare o seu coração, porque nós estamos aqui em Roma tratando de um assunto que começou lá na cidade de Pérgamo e passou por aqui, ou seja, os acontecimentos, as pressões e perseguições passaram por aqui. O maior inimigo da esperança armou uma grande cilada para destruir os cristãos, mas Deus é mais forte e a verdade prevaleceu e os cristãos foram fiéis e a mensagem foi preservada até os dias de hoje. Se eles tinham o maior inimigo da esperança, nós temos a grande esperança em nosso coração. O estudo que fizemos hoje é realmente um estudo impressionante. Essa mensagem tocou o nosso coração. Nós estudamos sobre um período da igreja onde as pessoas fizeram compromisso e alianças com o Estado e com o paganismo. Mas chegou o momento de você fazer uma aliança com Deus, uma aliança com a Bíblia, uma aliança com Jesus Cristo. Por isso eu estou aqui fazendo um convite, um apelo para que você venha fazer essa aliança, o compromisso verdadeiro com aquele que realmente é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Salvador. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, está escrito: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo fala conosco através da Bíblia. E nesse momento ele está falando com você. Enquanto eu prego, enquanto eu falo, enquanto eu faço o apelo, o Espírito Santo está aí, ao seu lado, trabalhando na sua mente, trabalhando no seu coração e chamando você a um compromisso verdadeiro e eterno com o nosso Pai Celestial. Abra o seu coração. Abra o seu coração para a Bíblia, abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração para a verdade, abra o seu coração para o chamado que Deus está fazendo para você. Eu estou aqui, em frente ao Coliseu, aqui em Roma, fazendo um apelo para você, no local onde as pessoas fizeram compromissos com o paganismo. Você precisa fazer o compromisso com o Deus Todo-Poderoso. É agora, amigo. Esse é o momento da decisão. Esse é o momento do compromisso, da aliança, da entrega. Não tenha medo, venha como estás. E eu vou orar por você, para que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos, incline sua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado por essa decisão.
Obrigado porque essas pessoas estão fazendo alianças contigo. Esse casal, essa família, esse homem, essa mulher, esse jovem, eu os entrego em tuas mãos. Derrama sobre cada um o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê